Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal. Curte esse vídeo e se inscreva para fazer parte dessa família que está aqui de Biologia. E o assunto de hoje é uma continuidade da última aula que nós tivemos sobre membrana plasmática. Hoje nós vamos falar das especializações. Quais são as especializações que a membrana plasmática apresenta na sua constituição? Então veremos essas especializações hoje e depois vamos dar continuidade em outras características que a membrana plasmática possui. Sou o Fábio, professor de Biologia, e te convido para mais uma aula nesse canal. Seja bem-vindo! Bora lá, minha gente! Antes de a gente começar essa aula de hoje, esse mapa mental vai estar disponível no meu Instagram, o link está na descrição. Você acesse, siga a página e baixe esse mapa mental no seu material de estudos. Para a gente começar a falar de especializações da membrana plasmática, vamos focar no título, especialização, ou seja, vai ter uma função específica dentro dessa célula, nessa membrana, tá? Então, as especializações, nós temos alguns tipos, que são as microvilosidades, zônulas de oclusão, interdigitações e os desmossomos. Essas são as principais especializações da membrana plasmática. As microvilosidades, elas são elevações da membrana plasmática, muito presente em célula do intestino, com a função de aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Então, por exemplo, quando o teu alimento, o alimento que você ingeriu no processo digestivo chega no intestino, é o órgão que vai sofrer, que vai executar boa parte da absorção do alimento, tá? É o seu intestino, principalmente o intestino delgado, que apresenta aproximadamente de 6,5 metros a 7 metros de comprimento, dependendo de cada indivíduo. O alimento chegando no intestino, quando ele passar por aqui, essas elevações na membrana plasmática da célula do intestino, essas microvilosidades, elas vão facilitar no processo de absorção desses nutrientes. Elas vão aumentar essa absorção por causa das suas elevações. Então, essa é a primeira especificidade da membrana plasmática. Nós temos aqui a célula que eu chamei de A e a célula que eu estou chamando de B. Então, a zona de oclusão é uma outra especialização que promove uma junção entre as células, tipo uma fita adesiva. Ela vai aderir e tem uma função de evitar com que micro-organismos entrem por essas células, entre essas células. Então, essa junção, essa zônula de oclusão, ela tem a função de juntar as células vizinhas e estabelecer essa barreira para impedir a entrada de agentes patogênicos. Temos as interdigitações, que são as dobras na membrana plasmática entre as células. Elas aumentam a superfície entre elas, diferente da microvilosidade. Nesse caso aqui, da microvilosidade, ela vai aumentar a superfície de absorção de nutrientes. No caso das interdigitações, elas vão aumentar a superfície entre as células. E isso vai prevalecer, vai promover uma maior adesão entre essas células para dar a mesma função que ocorre na zona de oclusão, que é o quê? Adesão e evitar a entrada de micro-organismos. E temos a outra especialização que é chamada de desmossomos, que é muito presente em células epiteliais, células da pele, onde vai promover também uma adesão entre as células vizinhas. Tá? Então, são estruturas, especializações da membrana de fixação entre as células, que também têm a função de evitar a passagem de micro-organismos. Ela vai promover, os desmossomos vão promover uma maior adesão entre as células, uma maior união para poder impedir a entrada de agentes patogênicos, como as nossas células do tecido epitelial.
apresentam muitos desmossomos, forma o nosso tecido, né, de proteção do corpo, que é a nossa pele, que é o maior órgão do nosso organismo, para poder juntar, fazer a formação desse tecido através da junção dessas células para poder impedir a entrada de agentes patogênicos. Temos também a presença do glicocálice. Vou deixar na tela para você dar uma observada. O glicocálice, ele funciona como reconhecimento de células vizinhas e invasoras. É constituído por carboidrato, né, que é açúcar, glico quer dizer glicose, e essas células invasoras, assim que entra em contato com o nosso corpo, o glicocálice ele vai reconhecer tanto a célula invasora quanto a célula vizinha para poder fazer algum tipo de comunicação ou para poder alertar que tem algum agente patogênico no nosso organismo. Então ele vai ser uma sentinela, ele vai dar o alerta para poder reconhecer as nossas células vizinhas do mesmo tecido ou as células invasoras, né? Os organismos invasores do nosso corpo. Ele também vai ajudar na adesão e na troca de informações entre a célula. É uma função que faz a zona de oclusão, as interdigitações e os desmossomos. Tudo isso para poder formar os tecidos. Né? Os tecidos eles são formados a partir da união das células. Por isso, essas especializações que ajudam na junção, na adesão, elas são muito importantes para poder fazer a formação dos tecidos. No caso da parede celular, é uma membrana celulósica, ou seja, constituído de celulose. Celulose é um polissacarídeo estrutural, que nós falamos lá em carboidratos. Se você não assistiu a aula, depois você acessa para poder dar uma olhadinha e agregar mais conhecimento aí na sua formação. E também apresenta a lignina, que é uma macromolécula muito presente nas plantas vasculares, ou seja, que tem vasos condutores. E é a segunda mais abundante na célula vegetal, depois da celulose. E ela auxilia no processo de rigidez da parede celular. Temos também a suberina, que é uma substância rica em ácido graxo, que é o lipídio, que impede a passagem de água e gases para dentro, né, da planta. Tá? Então também compõe a parede celular. A lamela média é como se fosse um cimento intracelular, entre as células. É a linha de união entre a parede de duas células. Então, eu botei um esquema aqui para a gente poder entender essa constituição, que é o seguinte. A gente tem aqui 3 tipos de célula, tá? Que eu chamei de célula A, B e C. Então, observa, ó, a célula A, B e C, ela apresenta a membrana plasmática, que a gente botou em azul, ó, que é o número 1, tá? Aqui é a parte interior da célula, parte de dentro de cada uma, tá? Parte interior e interior. Membrana plasmática e membrana plasmática. Depois nós temos aqui, ó, o segundo componente, que é uma parede de lignina, tá? Que é a macromolécula, que é o número 2, ó. Parede de lignina, número 2, parede de lignina. Depois nós temos aqui a parede celular, ó, que é formada pelo número 3. Parede celular, que é a camada mais externa da célula vegetal. Então, nós temos a membrana plasmática, temos a lignina e temos parede celular, tá? Célula B, célula A, membrana plasmática, lignina, parede celular. Célula C, membrana plasmática, parede lignina e parede celular. E a junção dessas células se dá pela lamela média. Por isso que eu falei que ela é como se fosse um cimento, uma cola intercelular entre as células. Ela que vai ajudar na adesão entre a parede da célula vegetal, ok? Gente, qualquer dúvida, deixa no comentário,
Tá? Dúvida, pergunta, ficam à vontade. Me siga no Instagram, lá tem bastante mapa mental de outras aulas também. Vocês dão uma olhadinha futuramente. Muito obrigado pela participação de vocês, pela companhia e pela atenção. Um grande abraço e até o próximo mapa.